30, diz assim a palavra de Deus: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correndo para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que se distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Sua compaixão por nós. E que o Senhor nos ensine essa compaixão e a gente aprenda a servir como o Senhor serviu. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Irmãos, aqui é um milagre de uma multiplicação maravilhosa. Você já teve uma experiência parecida? Chegou visitas na sua casa, ou tinha um aniversário ali que você esperava 30 pessoas e chegou 50 e a comida parece que não ia dar e deu? Meu casamento foi assim. Eu tinha 500 reais, eu lembro até hoje, eu tinha 500 reais, em 2008 era um salário mínimo, se eu não me engano. Eu tinha 500 reais para alimentar mais de 100 pessoas. Daí tinha um cozinheiro lá, amigo nosso, ele falou: olha, vamos no Ceasa, vamos ver o que dá para fazer. Quem foi no meu casamento aqui? Eu lembro do Marlô, não lembro, talvez o Henrique. Ah, é? A gente comeu bem, né? Não sei se você lembra, comida boa, todo mundo comeu, foi um milagre de Deus. É muito interessante quando isso acontece, porque foi isso que Jesus fez aqui. E nós vemos um texto onde os discípulos agora estão retornando da missão. Não sei se vocês lembram, domingo sem ser passado, retrasado, nós falamos que Jesus ele envia os seus primeiros discípulos, 12, dá autoridade para eles pregarem. E daí, nesse intervalo, vem a notícia da morte de João Batista, né, que nós falamos semana passada. Ele foi assassinado por Herodes. E interessante que enquanto um homem morre na missão, Jesus já está preparando 12. A missão de Jesus não pode parar. Uma pessoa João Batista foi ceifado e agora tem 12 já pregando o Evangelho. E diz agora que eles estão voltando para dar um relatório para Jesus. E a multidão agora aumentou, porque antes a multidão ia atrás apenas de Jesus, agora são 12 fazendo o que Jesus fazia. Então diz o versículo 31 que era numerosa aquela multidão. Eles estavam andando atrás agora dos discípulos, e os discípulos estão ali, e diz que eles tentam fugir daquela multidão, diz que eles pegam um barco e tentam fugir, mas diz que o povo estava tão correndo atrás deles, que eles foram a pé e chegaram primeiro. Tanto que o povo estava querendo estar perto dos discípulos, ouvir a palavra de Deus, ver o que eles estavam fazendo.
E hoje esse texto vai nos mostrar, nós vamos ver que Jesus, Ele é cheio de compaixão. E na sua compaixão Ele serve as pessoas. Jesus, Ele tem compaixão pelas multidões que estão sofrendo, e Ele serve as pessoas, e Ele faz tudo isso para que agora nós possamos também ser essas mãos que servem. Por isso o nosso tema é servidos e servos. Jesus nos serve para que um dia a gente possa servir. As multidões estão famintas, e o nosso primeiro ponto é que Jesus tem compaixão das pessoas que estão perdidas por aí. Eu lembro desse texto, vim tão forte uma vez no meu coração. Estava ali em Belo Horizonte, não sei se você conhece ali, eu desci na estação da Lagoinha, e aquele povaréu todo, e daí me veio esse texto à mente, e eu pude sentir a compaixão de Jesus por todas aquelas pessoas, gente vendendo, gente correndo, gente passando para lá e para cá, porque Jesus tem compaixão das pessoas. E quando Jesus olha para elas, versículo 34, acompanhe comigo, diz que Jesus viu essa multidão, Ele se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Essas multidões, as pessoas, meus irmãos, que não estão nas igrejas, que não estão numa igreja bíblica, como você, ouvindo a palavra de Deus, as multidões estão aí fora sem direção. Quando Jesus fala que são ovelhas que não têm pastora, que não tem o Senhor que os oriente, são pessoas que estão caminhando e estão perdidas. E diz que Jesus, Ele se compadece dessas pessoas, e diz que Ele começa agora a ensinar muitas coisas. Esse milagre, ele consta nos 4 evangelhos, é o único milagre que consta nos 4 evangelhos. E Lucas, ele vai dizer que Jesus passou a ensinar-lhes sobre o reino de Deus. Aqui Marcos apenas fala que Jesus passou a ensinar muitas coisas, mas lá no Evangelho de Lucas diz que Jesus passou a ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Essa é a principal necessidade das pessoas. As pessoas que não leem a palavra de Deus, que não escutam uma pregação como você toda semana, as pessoas que não têm contato com essa palavra, elas são ovelhas que não têm pastor. Elas estão sem direção para suas vidas, tomando decisões erradas, vivendo em pecado, não tendo uma direção clara para o seu casamento, para o seu trabalho. Essas pessoas estão perdidas. E Jesus tem compaixão desse povo. Jesus então começa a ensiná-los, mostrando para nós que a maior necessidade das pessoas é de ouvir a palavra de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, porque eu também me esquecerei dos teus filhos. Na época do profeta Oséias, diz que o povo de Deus estava sendo perecido, o povo de Deus estava perdido, porque faltava conhecimento para o povo de Deus, faltava direção, faltava bons pastores. E Deus exorta os sacerdotes: vocês rejeitaram o conhecimento, por isso eu vou rejeitar também vocês, sacerdotes. O principal trabalho de um obreiro, de um pastor, de um presbítero é dar direção espiritual para as pessoas. É mostrar para as pessoas que elas precisam seguir as suas vidas de acordo com a palavra do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Mas aqui nós vemos também, meus irmãos, que a preocupação de Jesus é também com estômagos vazios. Os discípulos começam a ficar preocupados porque Jesus, como sempre, ele estendia o seu discurso. Talvez começou ali de manhã esse ensinamento de Jesus, ensinando as pessoas, e começou a ficar tarde. Vamos imaginar aí 5 horas da tarde, e os discípulos começam a ficar preocupados e falam assim: Jesus, é melhor a gente mandar esse povo embora, porque nós estamos num deserto, a região que eles estavam, né? Jesus com seus discípulos estava tentando ficar sozinho no deserto, mas não conseguiram. E os discípulos falam para Jesus, no versículo 35: declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram:
É deserto este lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos e ao redor e pelas aldeias, comprem comida para si. Aqui está numa alusão quando Moisés estava direcionando o povo, e diz que o povo também começou a ter fome. E em Números, no capítulo 11, vai relatar que Moisés entra em desespero, porque o povo começou a murmurar contra Moisés. Eles começaram a sentir fome no deserto, e lá em Números, no capítulo 11, Moisés fala assim no versículo 13: "Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer." O povo reclamando para Moisés e pedindo carne, pedindo comida. Moisés entra em desespero. Como que eu vou alimentar esse povo todo? E diz que Moisés ele intercede a Deus, e no versículo 31 de Números 11 diz o seguinte: "Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite o outro dia recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial." Deus pegou e mandou codornizes e alimentou o povo no deserto no Velho Testamento. Mas Moisés era incapaz de fazer isso, por isso ele chora. Mas agora aqui nós estamos diante de Jesus, que da mesma maneira está levando o seu povo para a terra prometida, para a Nova Jerusalém. E nessa caminhada também acontecem desertos na nossa vida, aonde nós precisamos da provisão e da alimentação do Senhor Jesus. Mas uma boa notícia para nós hoje é que nós não temos um sacerdote fraco que não pode fazer milagres como Moisés. Hoje o nosso sacerdote é Jesus, esse mesmo que alimentou o povo com as codornizes. Mas veja, meus irmãos, que Jesus ele pega e alimenta e fala que todos comeram. Ou seja, todos aqueles que estão sobre o pastoreio de Jesus, todos aqueles que estão sobre a supervisão de Jesus, todos são alimentados, todos comeram. Portanto, quando nós olhamos para a nossa vida, meus irmãos, nessa caminhada que nós estamos para essa Nova Jerusalém, às vezes há alguns desertos na nossa vida, mas Jesus tem nos dado direção. Nós não somos ovelhas como sem pastor. Jesus tem dado direção para a nossa vida, não é verdade? Nós temos sido pastoreados pelo Senhor. Nós sabemos como ter uma vida abundante, como ter a vida eterna. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós já fomos alcançados pelo bom pastor. Nós já ouvimos a voz doce do bom pastor, e nós já estamos seguindo o bom pastor. Nós já fomos servidos por ele. Aquele que tem buscado direção na palavra de Deus, aquele que vem à igreja, que estuda a Bíblia, certamente a sua vida não está sem direção. Você não está perdido, mesmo em momentos de deserto. Essa semana nós passamos um momento muito difícil, mas certamente a nossa igreja não está sem direção. A nossa irmã, a Emília, não está sem direção, porque nós temos um pastor que tem direcionado as nossas vidas. Ele tem alimentado o seu rebanho. Ele tem nos dado as suas instruções, mas também, às vezes, nós precisamos de homens que são uma espécie de co-pastor para nos direcionar. Se você precisar de direção na palavra de Deus, estou à sua disposição. Nenhuma pessoa que frequenta essa igreja pode ser uma ovelha sem pastor. Estou à sua disposição, os presbíteros estão à sua disposição. Se você precisar de direção, aconselhamento, de acordo com a palavra de Deus. Mas Jesus também, Ele tem nos alimentado o nosso estômago, não é verdade? E nós devemos aqui, como Jesus, apresentar o nosso alimento a Deus. Diz que Jesus, Ele pega e abençoa o alimento. Mas no outro evangelho, diz que Jesus dá graças pelo alimento, mostrando para nós como deve ser a nossa relação com o nosso pão de cada dia, o nosso pão nosso de cada dia.
Toda vez que nós vamos comer, nós devemos dar graças a Deus e abençoar aquele alimento. Porque o Senhor Jesus preocupa com a nossa vida espiritual, Ele é o nosso bom pastor que nos direciona, mas Jesus também preocupa com o nosso estômago, por isso Ele tem dado comida, trabalho, pão para cada um de nós. Amém? Portanto, faça as suas alimentações dando graças a Deus, como Jesus faz aqui. Abençoe o alimento como Jesus fez aqui, porque é assim que tem que ser. Mas, meus irmãos, tem muita gente que ainda está perdida como ovelha sem pastor. Tem muita gente que ainda precisa da direção do Senhor e talvez precisa do pão. Tem gente sem vida espiritual e tem gente com o estômago vazio ainda. E o Senhor que teve misericórdia de nós, esse Senhor Jesus que diz que Ele tinha compaixão das multidões, que Ele teve compaixão de mim, de você, Jesus também tem compaixão dessas pessoas. E agora nosso segundo ponto, nós já fomos servidos por Jesus, agora é a nossa hora de servir. Veja que Jesus ele está preocupado com os seus discípulos. No versículo 31 diz que Jesus fala para eles: vinde repousar um pouco num lugar deserto. Eu gostei muito dessa expressão do Senhor Jesus, da preocupação dele com os seus discípulos, para que os seus discípulos poderiam correr do perigo do ativismo religioso. Já viu isso? Aquela pessoa que só quer fazer coisas entre aspas para a igreja, só pensa que a vida espiritual dela é orar, é pregar. Mas veja, não, Jesus está preocupado com a saúde de seus discípulos e fala: olha, vocês já fizeram a missão, então agora vamos repousar um pouquinho. Mostrando a preocupação de Jesus conosco, preocupando com o nosso repouso. Ele não quer que nós entramos no ativismo espiritual, porque quando nós entramos no ativismo em qualquer coisa na nossa vida, corre o risco da gente confiar no nosso próprio braço, da gente achar que não pode descansar porque depende de nós. Uma vez um pastor amigo nosso, ele brincou falando assim, que tem alguns anos que ele não tira férias, porque o diabo não tira férias. É estranho falar isso, né? Porque parece que se eu não estiver aqui, parece que a obra de Deus não acontece. Não depende de mim, não depende de nós, depende de Jesus. Mas nós podemos aplicar isso para tudo na nossa vida. Tudo na sua vida, irmãos, tem que ter um descanso. Você não pode fazer algo de domingo a domingo. Tem que ter um dia para que você confie em Deus, confiando na provisão dele na sua vida. E infelizmente tem muita gente que pensa que tem que ter esse ativismo religioso. A nossa igreja, graças a Deus, não, mas tem igrejas que tem culto 4 vezes por semana. E se a pessoa falta, ela está em erro. A Sharon me conta que ela fazia parte de uma igreja, não aqui, está longe, lá em Betim, e que ela foi disciplinada e não podia fazer parte do grupo de louvor, porque ela não estava fazendo parte mais das programações durante a semana. E sabe por que ela não estava fazendo parte das programações durante a semana? Porque ela estava fazendo faculdade. Nós temos que tomar cuidado com essa visão religiosa que servir a Deus é só estar aqui ao domingo, que enquanto eu estou descansando, enquanto eu estou usufruindo daquilo que Deus me dá, isso também agrada a Deus. Jesus fala para os seus discípulos: vamos repousar um pouquinho, está na hora. Porque quando nós usufruímos das bênçãos de Deus, nós também glorificamos a Deus nisso. Portanto, tire férias, descanse um dia. Não entre num ativismo religioso, mas também cuidado para você não entrar num esfriamento religioso, que você não faz nada também, que você só descansa. Não entre num extremo ou no outro. Cuidado com isso. Mas, meus irmãos, no versículo 36, é hora de alimentar o povo, e os discípulos falam assim: vamos despedir esse povo, vamos mandar eles embora, porque é muita gente. Era tanta gente que os discípulos falam assim: nós não temos 200 denários,
200 denários, o denário era o salário de um dia, então uma conta simples seria mais ou menos de 20 a 25 mil reais. Era muita gente. Eles falam: eu não tenho 25 mil reais para a gente dar comida para esse povo. Os discípulos falam. Mas Jesus pega e fala para eles no 27: dai vocês mesmos de comida para eles. Dai vocês mesmo o que de comer. Porque os discípulos já tinham sido servidos por Jesus, os discípulos que já tinham direção espiritual, que já tinham comida, porque Jesus falou para eles na missão que eles não tinham que levar nada. Lembram? Que Jesus ia prover tudo para eles na missão. Então eles já tinham direção espiritual, já tinham estômago cheio, porque Jesus sempre provia para eles. Mas agora, Jesus fala para eles: agora é vocês que vão dar comida para eles, vocês que vão alimentar eles. Às vezes corre um risco, meus irmãos, a gente querer fugir das nossas responsabilidades. E Jesus pergunta para eles assim: mas o que vocês têm aí? No versículo 38. E no versículo 38 Jesus fala: vai lá ver o que vocês têm. E eles falam: Jesus, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos. E em João 6 vai dizer que um garoto, que ofereceu isso. A gente tem só isso, Jesus. E Jesus pega e fala assim: manda esse povo tudo sentar aí. Senta de 100 em 100, senta de 50 em 50. E Jesus fala: traz para mim esses pães aí, esses peixinhos. E vai dizer no versículo 41 que Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Veja aqui, meus irmãos, que os discípulos queriam fugir da sua responsabilidade, mas Jesus chama eles à responsabilidade. Tá, vai lá. Não comenta durante a exposição, não. Pode ir lá. Tá. Então, meus irmãos, veja que eles queriam fugir das suas responsabilidades, porque eles já estavam supridos. Mas agora Jesus fala: não, é vocês que vão dar comida para esse povo, mostrando para nós que nós devemos fazer o possível, e todos são chamados para colaborar nesse serviço. Aqueles que têm os pães dão para Jesus multiplicar, aqueles que têm as mãos vão agora servir o povo. Todos são chamados a participar, todos que foram servidos por Jesus, todos que foram alvos da compaixão de Jesus, agora devem ter compaixão pelos outros também. Nós devemos fazer o possível, porque o impossível compete ao nosso Senhor. Não adianta também os discípulos terem esforços, não adianta a gente tentar fazer aquilo que a gente tem, se não estiver nas mãos de Jesus. Porque o possível nós fazemos, mas o impossível é o Senhor Jesus que faz. Porque às vezes algumas pessoas vão dizer que isso não foi um milagre. Tem pessoas que não crêem na literalidade da Bíblia, no sentido de que isso de fato aconteceu em milagre. Alguns dizem que as pessoas foram dando um pouquinho do que tinham e o milagre foi a generosidade. Não, o milagre foi: dá aquilo que vocês têm para Jesus, e nas mãos dele se multiplica. Ofereça as suas mãos para alimentar o povo. Ofereça aquilo que você tem, as suas mãos, que Jesus vai te usar para alimentar pessoas que são ovelhas sem pastor e pessoas que estão com o estômago vazio. Ali aconteceu um milagre. Há pouco tempo nós experimentamos algo menor, mas parecido na nossa igreja, que eu achei muito interessante. Nós íamos fazer um acampamento de jovens e a gente estava com medo de o acampamento não dar muita gente e a gente ter que arcar com as despesas todas do acampamento. Então vamos fazer uma galinhada. E de alguns irmãos, um deu 1 quilo de frango, alguns compraram arroz, alguns deram alguma oferta financeira, alguns vieram trabalhar, alguns apenas compraram. Todo mundo deu um pouquinho.
alguns ofereceram as suas mãos. Nós conseguimos arrecadar R$1.000 com esse trabalho da igreja. Nós vemos então a mão de Jesus quando a gente está disposto a usar o pouquinho que a gente tem para abençoar as pessoas. Quando a gente está com o nosso coração cheio de compaixão, porque sabemos que Ele teve compaixão de nós. Se nós olharmos, por exemplo, para o desafio de Uberlândia, que precisa ser evangelizada, para a quarta igreja é um grande desafio, não é verdade? A gente não consegue evangelizar a Uberlândia inteira, mas talvez o pouquinho que a gente tem, nós podemos evangelizar as ruas aqui do bairro. Nós podemos evangelizar os bairros aqui próximos, o Lagoinha, o Santa Maria, o Santa Mônica. Nós podemos oferecer aquilo que nós temos para Jesus. Você tem 5 pães? Vocês estão me entendendo? Você fala, Gabriel, o que eu tenho é insignificante. Precisaria de R$25.000 de pães, eu só tenho 5. Você tem 5 pães? Talvez você tenha 2 peixes. Talvez você tenha as suas mãos. Você já pensou em usar o que você tem para que Jesus alimente outras pessoas? Você já pensou em usar as suas mãos para que Jesus dê direção espiritual para outras pessoas? O que você pode fazer para contribuir para a missão de Jesus? Talvez você gosta de ensino, você quer ensinar a palavra de Deus. Talvez você gosta de serviço, você quer servir em alguma área. Talvez você gosta de música, você quer fazer parte do louvor. Porque nós temos uma visão de serviço diferente da Igreja Católica Romana. No catolicismo, se você quer servir a Deus de fato, você tem que largar tudo e se tornar um padre ou uma freira. Mas na igreja protestante, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. A sua profissão é para a glória de Deus. Aquilo que você sabe fazer, quando você coloca nas mãos de Jesus, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, nós vemos que há uma multidão por aí perdida, sem pastor. Você faz parte desse grupo? A sua vida já tem direção espiritual? Você já segue Jesus como seu pastor da sua vida? Ou você está ainda como essa multidão perdida que não tem direção espiritual para a sua vida? Ou talvez você está com fome, mas eu vejo que todo mundo aqui está bem nutrido. Talvez a sua fome não é de comida, mas você tem fome espiritual, a sua alma tem fome, e talvez você tenha tentado matar a sua fome no pecado. Eu quero te dizer que se você é uma pessoa como uma ovelha sem pastor, Jesus, Ele é o bom pastor e Ele pode te direcionar, se você crer e entregar sua vida para Ele. E se você está com fome, não de comida, mas do pão da vida, Ele é o pão da vida que alimenta a nossa alma, que nos dá esse saciamento que nós precisamos para não buscar o pão estragado do pecado do mundo. Venha a Cristo então, porque Ele é o bom pastor e o pão da vida. Mas talvez você já é discípulo de Jesus. Talvez você já tenha seguido o Senhor Jesus. Ele já teve compaixão de você. Você já foi servido. Então agora está na hora de você servir. Dar vocês mesmos a eles de comer. Cada um pode oferecer alguma coisa, para que essa multidão que está perdida aí fora possa encontrar a mesma direção que nós encontramos. A pergunta é se você vai oferecer aquilo que você tem para Jesus. Você tem 5 pães? Você tem 2 peixes? Você tem as suas mãos? Entreguemos a Jesus, porque nas mãos dele isso se torna grande. Pelo nosso braço, pelas nossas
circunstâncias humanas é impossível, mas quando colocamos o que nós temos nas mãos de Jesus, Ele faz grandes coisas no nosso meio. Eu quero então te desafiar hoje a oferecer tudo o que você tem, mesmo que seja apenas 5 pães, para que Jesus te use para a glória dele. E volto a dizer, se você está sem direção espiritual, se você está com fome, venha a Cristo. Ele é o bom pastor e Ele é o pão da vida. Oremos.